Bom dia, vamos continuar com o nosso livro O Diabo de Giovanni Papini. Vamos entrar no capítulo 2, a origem e a natureza do diabo. Então vamos começar por onde? O diabo interior. Bastante comum, eu chamo Adriana Soares já agora. Este é um canal onde eu vou partilhando alguns livros que eu acho interessantes e que me vai aparecendo e algumas informações acerca de tudo daquilo que é oculto e misterioso. Que se gostar do conteúdo deste canal, subscreva, faça um gostozinho na publicação e partilhe. É o que eu peço. Vamos lá. Bastante comum, demasiado comum, entre os modernos refutadores da hipótese de Deus, a ideia de que o diabo existe somente no interior da alma humana. Não podem estes negar o conflito perene que vêm e sentem entre aquilo que parece o bem e aquilo que parece o mal, mas envergonhar-se-iam se os imaginar personificados em entes situados acima e fora de nós. Cingem-se por amor da clareza a chamar esses dois antagonistas com os velhos nomes da mitologia popular, mas com a premissa e o intuito de que se trata de frações adversas no interior do homem. Uma das mais explícitas afirmações de tal teoria achei-as numa carta de juventude de Paul Valéry ao seu amigo Pierre Lois, com a data de 21 de dezembro de 1986. O jovem Valéry não tinha lido provavelmente as obras de Feuerbach, mas não é difícil descortinar a tinta hegeliana nesta ingênua teoria. Assim como Hegel tinha reabsorvido todo o ser na idade, isto é, em definitivo, no espírito humano que a reconhece enquanto é a sua última e máxima encarnação. Assim, Feuerbach reabsorvera toda a teologia na psicologia. Deus seria a projeção dos desejos, volições, pensamentos dos homens. E o mesmo, naturalmente, se pode dizer em relação ao diabo. Em Valéry, há uma tentativa muito débil para determinar o significado dos dois princípios opostos, mas a palavra melhor, usada pelo jovem poeta, não tem sentido se não for referida a um modelo superior a imitar a uma escala de valores a alcançar. O ingênuo Valéry define Deus como um ideal particular, isto é, individual, quer dizer, privado de qualquer caráter físico universal. A rebusca desse melhor, desse ideal, entende-se no sentido de aptidões natas, e aqui a confusão mental do futuro cartesiano é deveras escandalosa. Desenvolver em si as aptidões natas significa aceitar a própria natureza, qualquer que seja, ao passo que o objetivo das religiões, e sobretudo o cristianismo, é o de reformar, emendar, corrigir, transformar a natureza humana de acordo com uma lei superior divina. Segundo a teoria de Paul Valéry, um homem que tivesse em sumo grau aptidão nata para suprimir as vidas alheias, e ai de nós que não faltam, deveria, por obediência a essa regra, desenvolver em melhor a sua vocação de homicida. O seu ideal particular não poderia ser senão a busca dos melhores meios para tirar a vida ao maior número de pessoas. E como tudo que nos desvia do ideal particular não é outra coisa senão Satanás. Chegar-se-ia à consequência de que as tentações de não assassinar, a piedade, o escrúpulo, o remorso que brotassem na alma do nosso homicida seriam pela mais absurda contradição culposas tentações do diabo. Tomemos, entretanto, um caso mais inocente e comum. Um artista, que à arte se entregue, com dominante paixão, deveria considerar como obstáculos satânicos todos aqueles afetos e obrigações que o afastam da sua aptidão nata, isto é, por exemplo, o amor filial, os deveres de pai, de amigo e de cidadão. O diabo assim se encontraria a sustentar nestes casos nada menos que impossíveis a parte de alentador de aquilo que todos os morais julgam bem e freio daquilo que se reputa universalmente ao mal. Viria de estar de Satã a desempenhar a função de que se atribuiu a Deus, a tais absurdos e extravagantes
corolários conduziria o ingenuíssimo Teorema de Valéry. Também os cristãos sentem e experimentam que a alma humana é o campo cotidiano de batalha entre Deus e Satã, mas creem e sabem que estes dois seres, o imperador do universo e o príncipe deste mundo, não se podem reduzir a elementos puramente humanos. Acham que nós, aliados e cúmplices, na medida em que interrogam na alma, a qual é simultaneamente obrigada à divindade e reduto do maligno. Quem quer tenha um pouco a prática da introspecção espiritual sente em si vozes que não são da sua própria voz, sente murmúrios, instigações e seduções que um momento antes lhe eram ignotas, imprevisíveis e inacreditáveis. Nos últimos anos de sua vida, Paul Valéry começou a escrever um Fausto, Mon Faust, que não pôde levar a termo, mas no qual ele põe a falar Mefistófeles e os seus confrades dominicanos em modo tal que faz pensar que sejam personagens distintas do homem. Talvez a tanto o hajam constrangido a razão poética e a tradição goetiana, mas pode dar-se o caso que ele tenha reconhecido em velho a frágil superficialidade da sua teologia juvenil. Um padre francês, meu amigo, contou-me que a viúva de Valéry lhe dera a ler as últimas páginas do diário intelectual do poeta racionalista. As últimas linhas diziam: é preciso confessar que Jesus foi o primeiro a conceber Deus como amor. Impediu a morte de continuar o discurso. Agora vamos entrar noutro tema. Satã, criador de si mesmo. Numa das obras menos famosas do poeta cristão espanhol Aurélio Clemente Prudêncio, que viveu entre o século IV e V, encontramos uma estranhíssima teoria acerca da inaudita presunção de Satã. No poemeto Amartígena, deixa-me cá ver. Exato. Dedicado ao problema da origem do mal, Prudêncio afirma, e é, que eu saiba, o primeiro, que o diabo tentou fazer crer aos outros anjos que ele era o autor e criador de si mesmo e que não devia por isso a Deus a sua existência. Ademais, sempre segundo Prudêncio, ele gabava-se de ter criado a matéria, extraindo-a do seu próprio corpo. Esta opinião foi retomada no século XI por Roberto de Deutz, no seu tratado de Vittorii Verbi Dei, mas unicamente quanto à primeira parte, isto é, que Satã era o criador de si mesmo. Mas, do texto de Prudêncio, claramente se deduz que Lúcifer não acreditava na realidade, naquelas suas jactâncias. Não era tão ofuscado e insensato que não soubesse que ele era, como todos os seus irmãos, uma criatura que o Criador tirara do nada. Essas absurdas afirmações não eram, se deveras foram feitas como cuidava o poeta Prudêncio, senão mentiras imprudentes a fim de aumentar o número dos seus partidários e justificar a sua ingratidão para com Deus e a sua revolta. No caso em questão, o diabo teria mostrado uma agudeza bastante inferior à que a tradição lhe atribui. Ele teria apostado em demasia na estupidez e credulidade dos seus companheiros. Acaso é possível que os anjos, dotados de tanta potência espiritual, pudessem crer nas orgulhosas fábulas de Lúcifer? Pois não sabiam. Eles também, com certeza, que o outro de fora, no mesmo pé, criado por Deus? Se muitos anjos o seguiram, não foi, de certo, por se deixarem persuadir por tais basófias, as quais, provavelmente, são o fruto da férvida fantasia ibérica do antigo reitor Prudêncio. Tão só aqueles gnósticos que no demiurgo do Antigo Testamento viam uma potência maligna e demoníaca teriam podido acreditar que Satã fosse o criador da matéria. O diabo é filho do homem? Numa das suas histórias verídicas, Máximo Gorki assim faz falar o velho Stefan Illich,
O diabo não existe. O diabo é uma invenção da nossa razão maligna. Os homens inventaram-no para justificar a sua torpeza e também no interesse de Deus, para se porem a coberto. Apenas existe Deus e o homem e nada mais. Tudo isso que parece o diabo, por exemplo, Caim, Judas, o Czar Ivan, o terrível, é sempre invenção dos homens, é inventado para endossar a única pessoa, os pecados e delitos da multidão. Acreditai-me, nós, outros, vagabundos e ladrões, perdemo-nos e então imaginamos coisa pior do que nós, o diabo, etc. Fecha aspas. Esta opinião não é nova, mas é escandalosamente simplista. Se apenas existem Deus e o homem é corrupto e perverso, devemos concluir que Deus criou o homem mau, que Deus é o primeiro responsável dos pecados dos homens. Quem nega ou ignora o pecado original é obrigado a julgar Deus em sinónimo de Satã. Um rei transformado em Lúcifer. No livro do profeta Isaías, no capítulo 14, nos versículos 12 e 15, leem-se estes belíssimos versos. Ó que queda foi a tua lá em cima do céu, ó astro matutino, filho da aurora. Ó como foste derrubado por terra, tu que calcavas aos pés as nações, disseste no teu coração, eu subirei ao céu, levantarei o meu trono sob as estrelas de Deus, repousarei sobre o monte da Assembleia, na parte extrema de setentrião. Subirei sobre o cume das nuvens, serei igual ao Altíssimo. Contudo, foste precipitado no Seol, nas profundezas do abismo. Isaías não era só um grande profeta, mas também um grande poeta, e estes versos, no seu sarcástico vigor, são belíssimos. Mas qual é o orgulhoso caído a que se refere o terrível vaticínio? Pelos versos que procedem, o passo citado, onde se narra que os reis acolhem um grande rei que desce ao reino dos mortos, e pelos que seguem, ele é o homem que fazia tremer a terra, que sacudia os reinos. Bem se percebe tratar-se de um monarca potente, o último rei de Babilônia. Isaías pensava talvez num desses reis babilônicos, seus contemporâneos. Porventura, Sargão. Mas ele quer anunciar o fim daquele que será o último rei da proterva, nação inimiga do povo de Deus, e a profecia, portanto, poderia referir-se a Nabucodonosor ou a Baltazar. A despeito de tal evidência, certos doutores da Igreja, não poucos e não obscuros, quiseram entender estes versos noutro sentido. Astro matutino, na Vulgata, Lúcifer, não podia ser senão o diabo. O primeiro a propor esta interpretação foi Orígenes, no seu livro dos Números, no século XII, que afirmou que Lúcifer, outrora espírito celeste, caíra do abismo por ter querido comparar-se a Deus. Tertuliano, São Cipriano, Santo Ambrósio e outros menos ilustres aceitaram a opinião de Orígenes e assim Satã, o acusador, foi denominado depois também Lúcifer, que o traz à luz, o esplendente. Outros pais da Igreja, como São Jerónimo, Cirilo de Alexandria e Eusébio, continuaram a descobrir no vaticínio de Isaías o fim do último rei de Babilônia. Mas lá conheceram também uma clara alusão à queda de Satã, e a maior parte dos exegetas modernos esforça-se por justificar esta antiga interpretação conquanto a julguem acomodatícia. O fato é que o texto de Isaías é considerado o mais antigo testemunho da queda do arcanjo, do esplendor do firmamento às trevas do abismo. Um não identificado rei babilônico está, pois, na origem da nossa representação do diabo. Lúcifer seria assim um homem transfigurado em anjo pela fantasia e engenhosos comentadores. Mas tratar-se-á apenas de fantasia? As palavras dos poetas, quando são verdadeiramente inspiradas por Deus, podem ter vários sentidos, sem que um anule o outro. Isaías podia crer
em que o seu vaticínio se referia a um homem futuro, e Deus pode tê-lo feito falar de modo a representar igualmente a sina passada de um anjo. Os capítulos de Isaías, onde aparecem esses versículos, o capítulo 13 e o capítulo 14, têm como tema fundamental a guerra entre o bem e o mal, e daí não ser de forma nenhuma impossível que lá esteja encoberto o mesmo princípio do mal. Tanto mais que os reis de Babilônia, como os outros reis do Antigo Oriente, acreditavam e faziam acreditar que fossem de estirpe divina, vindos do céu para reinar despoticamente sobre a terra. Eram, portanto, num certo sentido, pela sua dupla pretensão, semelhantes a Satanás, diabólicos. O fim de um deles podia muito bem evocar uma outra soberba, uma outra queda, a do príncipe que aos pés calcava e calca as nações. A trindade diabólica. Assim como o diabo quer imitar em tudo o seu Criador, não há que maravilhar-nos de que sejam reconhecíveis nele também três pessoas unidas e, no entanto, distintas à semelhança das da Trindade. Há, em princípio, o rebelde, a criatura que quer substituir-se ao Criador, isto é, ao Pai. Há em seguida o tentador, o qual, segundo o que fará um dia o Filho, convida o homem a imitar Deus. Há, por último, o colaborador, que com o divino consentimento atormenta os homens sobre a terra e no inferno. E é, portanto, o contraposto da terceira pessoa, do Paracleto, do Consolador. Estas três pessoas coexistem no diabo porque uma é a sua natureza e hoje, como ontem, ele é simultaneamente rebelde, tentador e colaborador. E estas três pessoas são o reverso, como é natural, das pessoas divinas. O Pai cria e Satã destrói. O Filho resgata e Satã escraviza. O Espírito Santo ilumina e consola, ao passo que Satã entenebrece e tortura. O diabo em toda a parte. O Bic Daimon escreveu Salviano, discípulo de Santo Agostinho. O diabo está, pois, em toda a parte. Se tal afirmação é verdadeira, nós encontramos-nos um pouco turbados e perplexos em presença de outra semelhança entre Deus e Satanás. Acaso não ensina o catecismo que Deus está em toda a parte? Na Idade Média, acreditava-se firmemente que o diabo estivesse como o próprio Deus em todos os lugares. Quem não recorda o passo famoso do satânico Carducci? Aquela pobre freirinha deseja um molho de endívia. Nesse molho está Satã. Aquele monge deleita-se com um passarinho que canta na solidão da sua cela. Nesse canto está Satã. Manzoni, enfim, que pela sua formação iluminista pouco frequentava o mundo satânico, confessa, pela boca do iluminado, que todo homem hospeda no seu íntimo um demónio. Eis porque cada um desses outros terá o seu demónio que o atormenta, mas nenhum terá um como o meu. Esta omnipresença de Satã, que tanto o assemelhava ao Criador, deverá inspirar aos cristãos um terror perpétuo. Se o diabo, como pensava Salvino, e toda a Idade Média com ele está em toda a parte, escondido e presente, como poderão salvar-se os homens do seu contacto, do seu contágio, do seu hálito peçonhento? Até nas miniaturas dos livros de orações pode Satã anichar-se, até nas pinturas sobre o altar, até na própria corda que cinge o saio do asceta. E assim, como Deus, e com mais forte razão, Satã está em toda a parte. Não ocorre pensar que um e outro se encontram lado a lado na mesma alma do homem? Cada um de nós teria assim dois hóspedes invisíveis, o eterno amor e o eterno ódio. E cada coração é campo de batalha destes dois antagonistas. Mas uma tal coabitação de opostos em toda a parte do universo é pensável, é possível. Vamos falar agora sobre a rebelião de Satã. Alguém do círculo de membros
pediu a semana passada ou há 2 semanas o livro de Isaías, das profecias de Isaías, que fala exatamente nisto que estivemos a falar até agora. Lúcifer rebelou-se por inveja do homem. Lúcifer não queria ser igual a Deus. Lúcifer queria ter os mesmos privilégios que os homens, o livre-arbítrio, porque os anjos não têm livre-arbítrio, foram criados para obedecer. Isto é uma parte. Todos pensam hoje em dia que Lúcifer, contra o seu criador, franziu a testa, no dizer de Dante, e estamos a falar aqui do inferno de Dante, acicatado pela sua desmedida soberba. Mas os antigos pais da Igreja, os primeiros teólogos, não cuidavam no orgulho. Segundo muitos deles, a causa da queda do arcanjo foi a inveja do homem. São Justino, Diálogo com Trifão, assevera, com efeito que Satã se tornou malvado tão só quando incitou Eva à desobediência. E a mesma opinião se acha em Santo Ireneu, que é o primeiro a denunciar o móvel autêntico da insínia demoníaca contra o par idênico. O diabo, o qual, como nos ensina São Paulo na Epístola de Efésios, em Efésios capítulo 2, versículo 2, era um dos anjos prepostos ao ar, tornou-se apóstata e rebelde à lei divina quando veio a ter inveja do homem. E a mesma coisa afirma Tertuliano. O diabo deixou-se dominar pela impaciência quando viu que o Senhor tinha submetido à sua imagem, isto é, ao homem, todos os seres criados. Se tal visão tivesse suportado, não teria ressentido a dor, e se não tivesse ressentido a dor, não teria sido invejoso do homem. Tanto é certo que enganou o homem porque dele teve inveja. Também São Cipriano, no seu livro O Ciúme e a Inveja, no 4º volume, aceita a mesma teoria. O texto mais completo é o de São Gregório de Nissa, no seu famoso discurso catequético. Dada a autoridade deste pai da Igreja do Oriente, vale a pena citá-lo por extenso. Abre aspas. O mundo inteligível existiu antes do outro e cada uma das potências angélicas tinha recebido da autoridade que dirige todas as coisas uma respectiva cota parte do governo do universo. E uma dessas potências fora dado ao cargo de manter e governar a esfera terrestre. Depois tinha sido formada com terra uma figura que reproduzia a potência suprema e este ser era o homem. Nele estava a beleza divina, a natureza inteligível, misturada a uma certa forma secreta. Eis porque aquele a quem fora confiado o governo da terra achou estranho e intolerável que na natureza que ele dependia brotasse e se manifestasse uma substância feita à imagem da dignidade suprema. Só com Orígenes aparece e se impõe a teoria hoje dominante, a do orgulho, e a ideia do ciúme ou inveja. Ainda que em modo um pouco diverso, reaparecerá tão somente no século XVI com Catarino e Soares. Mas valia a pena recordar que nos primeiros séculos da Igreja, não poucos cristãos, escritores cristãos, todos santos e ortodoxos, salvo Tertuliano, tinham encontrado no ciúme a verdadeira causa da rebelião de Lúcifer. O ciúme e a inveja são incontestavelmente sentimentos baixos e ignóbeis, indignos de uma criatura angélica, e em Lúcifer tornar-se-ão tão arrebatadores e potentes que o induzirão à revolta aberta contra o Criador. Convém observar, todavia, que o ciúme de Lúcifer para com o homem é menor, é menos louco e, sobretudo, menos sacrílego do que a sanha hoje implicitamente admitida para com Deus. Adão, bem que dotado de graças abundantíssimas e bastaria a sua semelhança com o Pai, era, contudo, isso uma criatura, isto é, um ser que podia considerar-se, sob tal aspecto, no mesmo plano dos anjos. Buscar a independência, contrapor-se a Deus, era um frenesim absurdo para provar de demência, uma prova de demência incrível, ao passo que o ciúme para com uma ou outra criatura pode ser julgada pecaminosa, porém mais natural e verosímil. A distância entre Deus e os seus filhos é incomensuravelmente
e abissal, ao passo que a diferença entre os anjos e os homens consiste apenas no grau das diversas perfeições. O ciúme conduziu Satã à rebelião, o pecado sem desculpa, mas o primeiro motivo desta rebelião, tal qual a imaginavam os primeiros pais da Igreja, é bastante menos grave do que aquele que é hoje ensinado na nossa dogmática. O diabo queria ser Cristo? Foi de veras a soberba a causa única da queda de Satã? Por muitos séculos para cá de Orígenes, esta opinião foi aceita, embora em diversa medida e forma, pelos teólogos cristãos. Mas, na era de 500, surgiu uma teoria completamente nova, que não chegou a triunfar, não obstante a grande autoridade dos seus primeiros defensores, e que bem merece ser conhecida pelo seu denoto e singularidade. Segundo esta teoria, a culpa de Satã não foi propriamente o orgulho, a pretensão de emparelhar com Deus, mas a dor de não ser designado pelo Pai como instrumento de encarnação do Verbo, isto é, como futuro Cristo. Segundo alguns teólogos, Deus teria revelado aos anjos, desde o começo das idades, o desígnio de manifestar a sua glória e o seu amor aos homens enviando o Filho à terra. Mas, ao mesmo tempo, revelou que esta manifestação visível e tangível viria a acontecer mercê da união hipostática do Verbo, o Verbo aqui é Cristo, com uma criatura humana nascida no seio de uma mulher. Lúcifer, com razão para se julgar a criatura mais alta e perfeita, manifestou tristeza e repulsa ao anúncio de tal escolha, destinada a exaltar o homem tão inferior a Deus. A dor suscitou o ressentimento transmutou-se em ódio, do ódio nasceu a ideia da rebelião. Houve, pois, na revolta de Satã, um elemento de orgulho, o cuidar-se ofendido na sua excelsa dignidade. Mas o verdadeiro princípio da queda foi o desejo do poder unir-se à essência divina, ao Verbo. Não para substituir a ele, como alguns pensaram, mas para trazer, mediante essa admirável união, um benefício à humanidade. Ele teria querido ser o Cristo, o Salvador, mas não já o próprio Deus. Somente a criatura na qual o Filho se teria mostrado aos homens. Não queria ser Deus, mas unido a Deus no mistério do amor, que é o género humano, veio a conhecer na encarnação. Satã teria sido, pois, precipitado do céu, não só devido à sua protérvia, mas devido, sobretudo, ao seu amor por Deus e pelos homens, isto é, pela decepção de não ter sido escolhido para a união hipostática ao Verbo na obra redentora. Esta teoria, como se vê, apresenta Satanás em modo bastante diverso do habitual. Ele não aspira a ser Deus, mas a coligar-se mais intimamente, e só por breve tempo, a Deus. Não se contrapõe aos desígnios de Deus, mas destes quereria participar. Não é inspirado pelo ódio, mas por um espírito de caridade. A teoria parecerá absurda aos que apenas conhecem a doutrina hoje dominante acerca da redenção. A encarnação, segundo a dogmática ortodoxa, tem por pressuposto o pecado original, a queda de Adão, e esta queda é posterior à queda de Satã, que foi precisamente a causa da desobediência do primeiro homem. Como teria podido Satã, antes do ato de rebelião, tornar-se tentador ou imaginar que Adão viria a cometer o pecado mesmo sem ser induzido em tentação? Esta dificuldade cai logo que se saiba que os primeiros fautores da nova teoria aceitaram como premissas necessárias as ideias de Ruperto, esplendidamente desenvolvidas por Escoto acerca da redenção. Escoto, como é sabido, quer demonstrar que a encarnação teria sobrevivido em qualquer modo, mesmo que Adão não tivesse caído. Se fosse devida apenas ao pecado do homem, teria sido ocasional e, portanto, indigna do infinito amor divino. Enquanto, no outro caso, teria tido por verdadeira finalidade a glorificação do Verbo em prol do género humano. De sorte que a encarnação foi pensada e querida por Deus e pôde ser comunicada às criaturas angélicas bastante tempo antes que o homem não teria criado, se manchasse de culpa.
Admitida a ideia de escoto, a que não falta uma poderosa e quase direi sublime profundeza, torna-se então possível e crível a teoria de que faz de Satã, antes de rebelde, um enamorado desiludido e ciumento, porque não escolhido por Deus, apesar da sua alta perfeição, para ser a segunda natureza de Cristo. Contudo, a dificuldade é outra. A encarnação implica uma manifestação corpórea e Lúcifer, como anjo, não tinha corpo. A encarnação, tal como efetivamente sucedeu, devia terminar com a paixão, isto é, com a morte do Messias, e Lúcifer, espírito puro, não teria podido ser morto. Mas estas dificuldades, ao que consta, não pareceram insuperáveis aos corajosos ideadores da teoria de Satã como aspirante ao ofício do futuro Cristo. E, no entanto, não eram adventícios quaisquer e não lhes faltava severidade de estudos nem agudeza de engenho. O primeiro a quem ocorreu essa singularíssima interpretação da queda de Satã foi um italiano, o cearense Lancelito Politi, que nasceu em 1483 e morreu em 1553. Que em 1535 se faz dominicano e trocou o seu primeiro nome com o de Ambrósio Catarino. Gozou da plena confiança dos pontífices do seu tempo. Leão X nomeou advogado consistorial. Júlio III, que fora seu discípulo, alegou o arcebispo de Ponza e tê-lo-ia feito cardeal se Catarino não tivesse morrido subitamente. A sua reputação de teólogo, excelso e ortodoxo era tão grande que em 1545 foi delegado do Papa ao Concílio de Trento. Não era de modo nenhum simpatizante com os hereges e até combateu em vários escritos os erros de Lutero e de Bernardino Ochino. A primeira redação da teoria sobre a queda do diabo encontra-se no seu tratado de Gloria Bonurum Angelium et Lapsu Molurum, em Leão 1552. Deste opúsculo de Catarino extraiu provavelmente o mais original e famoso teólogo da Companhia de Jesus, Francisco Soares, que nasceu em 1547 e morreu em 1617, que amplamente aversou com novos e adequados argumentos no Tratado de Angelis, publicação póstuma. A publicação póstuma é feita depois da pessoa que escreve morrer, em 1620. Também Soares, não obstante o atrevimento de certas ideias suas, é como teólogo nada menos que suspeito. De 1574 a 1615, lecionou teologia nas escolas mais famosas em Segóvia, Valladolid, Roma, Alcalá, Salamanca e Coimbra. O Papa Paulo V, em 1607, chamou num breve doutor exímios et pius. Soares mostrou-se insatisfeito no De Angelis de todas as teorias escolásticas que atribuem a queda de Satanás ao orgulho e criticou subtilmente e severamente até as opiniões de São Tomás. A ideia que Lúcifer tivesse de veras podido pensar igualar-se a Deus parecia a Soares invesusível e absurda, a menos que o anjo tivesse perdido qualquer sombra de inteligência e de razão. Ele acolheu por isso a história do doutor Catarino e, por consequência, também a teoria de escoto sobre a redenção. A Igreja não admitiu ainda nenhuma nem outra, mas convém não esquecer que dois grandes teólogos católicos, insuspeitos e insuspeitáveis, o dominicano Catarino e o jesuíta Soares, acreditaram e sustentaram que o verdadeiro móvel da rebelião de Satã foi a soberba, não foi a soberba, mas sim o desejo, em si mesmo, não pecaminoso, de obter a união hipostática com o Verbo, isto é, com o Cristo. Vamos ficar por aqui hoje. Espero que vocês estejam a gostar. Eu peço desculpa que eu não estou a ver muito bem com estes óculos, então às vezes perco um bocado. Amanhã temos mais um capítulo e fiquem bem. Beijinhos.